Bom dia a todos, aqui é Remo Noronha do curso Matrix, onde você aprende o que é determinante. Vamos aí de lentes esféricas delgadas. Um assunto que é tão agradável, não somente na minha opinião, como de outras pessoas também, que faz com que algumas escolas venham a inverter começando ótica no primeiro ano, na esperança que os alunos passem a gostar de física. Bem, se é uma lente, ela é esférica, ou seja, o bordo dela pode ser côncavo ou convexo, ou toda aquela conversa que a gente teve sobre espelhos esféricos, de certa forma que serve aqui também. E se ela é delgada, a espessura dela não pode ser exagerada. Bem, importante também ressaltar que refração é pré-requisito. Se por um acaso você não sabe os conceitos básicos de refração, é hora de dar uma olhadinha lá, não precisa ver nem as contas, mas como é que o raio de luz se comporta quando ele se desvia, passando de um meio para o outro, beleza? Bem, se eu falei de refração, eu tenho um meio externo aqui, eu tenho um meio da lente e um outro meio externo aqui. Agora, é muito comum que a lente esteja imersa num meio só, ou seja, que o índice de refração 1 seja igual ao índice de refração 2. Também é muito comum que o índice de refração da lente seja maior do que o índice de refração do meio externo. Se o contrário acontecer, o comportamento da lente muda e a gente vai falar rapidamente disso também aqui nessa aula. Bem, vamos começar classificando as lentes. Ela pode ser biconvexa, pode ser plano-convexa ou pode ser côncavo-convexa, que a gente vai representar todas elas dessa forma e já vamos ver o porquê. Por enquanto, eu quero te chamar a atenção para vocês, porque a lente tem côncavo-convexa e convexo-côncava. Na hora de nomear, a gente vai usar a primeira palavra aqui, no caso côncavo, porque o raio de curvatura da face côncava da lente é maior do que da convexa. Ou seja, o tamanho do raio da curvatura é que vai mandar no nome da lente. E também podemos ter a lente bicôncava, plano-côncava ou convexo-côncava, no qual a mesma coisa. Como o raio de curvatura dessa lente aqui é maior na parte convexa, ela vai se chamar de convexo-côncava. Ou simplesmente vamos representar todas essas lentes assim. Aí você vai me perguntar por quê? Dá uma olhada nas lentes anteriores, ó. Elas todas terminam com esse biquinho aqui. Ou seja, o meio da lente é mais largo do que as pontas. Então, biquinho aqui. Já essas aqui, elas são mais finas no meio do que na beirada. Então, a gente representa elas assim. Quanto ao comportamento, vamos levar em consideração o que acontece quando o índice de refração da lente é maior do que o índice de refração no meio, combinado? Então, por exemplo, você tem uma lente de cristal no ar, você tem uma lente de resina no ar e assim por diante, beleza? E o que vai acontecer é que, se ela for plana, né? Macetosamente eu escolhi plano de um lado para facilitar, porque o raio de luz que vem paralelo ao eixo principal, ao pegar essa borda aqui, como bateu a 90 graus, ele não vai desviar, então só tem que ver a segunda parte. E na segunda parte, como o índice de refração da lente é maior do que o índice de refração no ar, por exemplo, a velocidade do raio de luz vai aumentar, fazendo com que o raio de luz se afaste da normal. Então, o índice de refração vai ser maior do que o índice de incidência. Dessa forma, o raio de luz que vem paralelo tende a juntar no foco. Por isso, vamos chamar esse tipo de lente convergente. Já ao contrário, quando o bordo dela é mais largo, né, que é esse caso aqui, vai acontecer justamente o contrário. Então, o índice de refração aqui vai ser o ângulo, desculpa, nossa senhora, o ângulo de incidência vai ser menor do que o ângulo de refração, fazendo com que o raio de luz se afaste da normal, dando esse formato. Então, você vai ter o raio de luz se afastando como se estivesse vindo desse ponto que nós vamos chamar de foco. E nesse caso vamos ter a lente divergente. Gente, como
isso aqui causa confusão mental para alguns alunos, eu criei um método altamente científico para memorizar. Eu costumo dizer para os meus alunos que o raio de luz ele é rebelde. Então a lente fala, vai para fora, o raio de luz vai cantando, eu sou rebelde porque o mundo fez assim, então eu vou para dentro. A lente fala, vai para dentro, o raio de luz é rebelde e sai cantando, eu sou rebelde porque o mundo fez assim, então o raio de luz faz o contrário do que a lente manda e vai para fora. Beleza? Pode não ser o método mnemônico mais esperto, mais bacana do mundo, e obviamente, quando eu disse que era científico, deixa eu explicar aqui que eu estou brincando, tá? Mas ajuda realmente a memorizar, beleza? Então, o que vai acontecer, por exemplo, com uma bolha de ar que está na água, né? Eu fiz uma bolha de ar esquisitona, acho que fisicamente nem é possível que a bolha de ar tenha um lado assim, reto, né? Mas enfim, eu só fiz para vocês enxergarem que nesse caso, o raio de luz, ele vai se comportar ao contrário do que se esperava, fazendo que essa lente aqui de bordos finos, ela se comporte como uma lente divergente. Ou seja, o comportamento da luz vai ser justamente o contrário do esperado quando você tem o contrário e o índice de refração da lente é maior do que o índice de refração do meio externo. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que mergulhar de óculos não te ajuda em nada, inclusive vai tornar a sua visão ainda mais difícil. Além de, obviamente, você correr o risco de perder o óculos. Bem, a questão do foco, objeto principal, ele vai se comportar dessa forma para a lente convergente, tá aqui, e vai se comportar dessa forma para a lente divergente. Beleza? Então, aqui no caso, o raio de luz ele vai sair paralelo e aqui ele vai ter a tendência, a luz que está tentando chegar nesse foco aqui vai sair paralelo. Já o foco imagem principal também se comporta dessa forma, né? Então, o raio de luz que vem paralelo para a lente convergente, vai juntar tudo num ponto só. O raio de luz que vem paralelo para a lente divergente, ele vai embora como se estivesse vindo desse foco. Tranquilaço, pessoal? Eu não vou me ater muito na nomenclatura, porque, gente, de boa, não cai. Mas vou chamar todo mundo disso aí de foco e a vida segue, beleza? Bem, no caso da lente convergente, como é que você tem que entender que os raios de luz vão se comportar uma vez que passe pela lente para depois a gente poder conseguir formar a imagem? Quem vem paralelo vai para o foco. Quem passa pelo vértice, que é esse ponto aqui, aonde o eixo principal toca na lente, ele atravessa a lente sem desvio. Quem passa pelo foco vai paralelo ao eixo principal. Isso no caso da lente convergente. No caso da lente divergente, quem vai paralelo ao eixo principal vai embora como se estivesse vindo do foco. Quem passa pelo vértice, que é esse ponto aqui, ó, vou realçar ele bem para você enxergar, ele passa sem desvio. E finalmente, quem vai direcionado para o foco sai paralelo ao eixo principal. Beleza? A gente vai precisar dar uma olhada nisso para poder trabalhar com formação de imagem, beleza? Bem, isso tudo dito, está feita a aula introdutória de ótica. Como sempre, fica aquele abraço.